Pois é, então, vocês estão aqui para fazer uma filmagem sobre a história de Rony. O que eu vou contar, né, é o início que foi para mim ter ele. Eu sou Eleni Azevedo Silva, meu nome, conhecido como Leninha, mãe do Rony, né? Aí é o seguinte, eu tive ele lá em Corrente, no Hospital Regional de Corrente, no dia 25 de agosto de 1990. E fiquei do hospital, vim embora para a casa da minha irmã, com ele, pequenininho, né? Aí quando deu tempo, que eu terminei lá uns 45 dias, vim aqui para a Fazenda do Meio com ele. Aí foi passando meses e meses e eu vendo o Rony com um pouco da dificuldade, né? De andar, de sentar. Aí eu tomei a decisão, eu disse, vamos sair para ver o que está acontecendo, que esse menino já está com 6 meses e não gateava e nem andava, né? Aí foi a época que eu fui para Teresina, fui levar ele lá nos médicos. Aí o médico bateu da cabeça dele o elétrico e me informou o que tinha acontecido, né? Dele estar com dificuldade de andar, que tinha atingido mais a parte do equilíbrio, que o cérebro da gente é quem movimenta todo o nosso corpo, né? Aí eu voltando, ele disse, você faz em Corrente? Fisioterapia. Vê lá quem tem. Quando eu cheguei em Corrente, não tinha essa pessoa para mim botar para fazer. Aí eu disse, vamos para Brasília. Aí a gente levou ele em Brasília, no Sara, ficamos fazendo aquela rotina de todo mês, né? Que marcava, a gente ia, que a vaga lá era muito difícil para adquirir. E aí eu fiquei acompanhando até ele estava com 6, 7 anos. A infância dele é assim, ele criou mais em Corrente junto com os primos dele, que tinha lá, morava com minha irmã, né? Que ela tomou conta logo dele. Porque ele estava com dificuldade de andar e eu já tinha uma menina pequena. Aí ela disse, não, eu vou ficar, minha irmã, né? Que está em memória, Belmira. Aí ela ficou com ele, convivendo lá com os outros, tudo menino pequeno, né? E sempre assim, andando. Chegou a época de estudar. E sempre ele foi um menino que nunca faltou quem levasse ele para o colégio. Sempre ele tinha as pessoas para ajudar ele. Rony pode gloriar a Deus e agradecer, e todo mundo, eu agradeço muito, que Rony foi querido por tudo, e o povo ajudou ele no que ele precisava, entendeu? Corrente para ele, é por isso que ele ama Corrente, porque o povo gosta dele. Meu nome é Rony Caiara de Abreu Silva, tenho 52 anos. Eu nasci em Corrente Piauí, no Hospital Regional, no Pacheco, no Pacheco Cavalcante. Eu comecei a PAI em 94. Pois é, desde 89 que foi criada a PAI em Corrente, a gente fez um levantamento de todas as pessoas com deficiência do município e depois a gente começou o processo de inclusão já somente em 94 e 92, quando a gente começou a estruturar o trabalho com um espaço escolar para que os alunos pudessem frequentar. Aí a gente criou a escola Vila Feliz, ficou a escola da PAI Vila Feliz. E com algumas voluntárias, a professora Ianei, a professora Josiane, a professora Alana, a gente conseguiu começar esse trabalho de atendimento desses alunos. E dentre eles estava o Rony. O Rony, que era cuidado pela tia Belmira, e que servia de mãe para ele, e ela levava ele no carrinho de mão para a escola, porque não tinha ainda nem cadeira de rodas. Então não ficava muito distante, a 2 quarteirões da casa dela, e ela levava no carrinho de mão. E foi ali onde o Rony começou, mais precisamente em 94, que ele adentrou a escola. Quando eu cheguei na PAI, foi como diretora, né? Eu exerci o cargo de direção, mas sempre acompanhava os estudantes nas pré-leções. Como nosso número de professor também não era pouco, eu ajudava, né, também na sala de aula, e sempre com o Rony. Ele muito esperto, né, muito inteligente, e uma característica dele era ser sempre perseverante e ter uma autoestima. E gostava de participar das atividades como teatro, né?
dança, mesmo com as limitações, ele sempre gostou de fazer as atividades de artes. Nós fizemos uma peça teatral na época, fazendo a referência à celebração do nascimento de Cristo. E Rony foi o menino Jesus. Nós temos a foto de Rony. Aqui é Rony, eu, Alana, né, com o aluno Rony. E Rony, ele fez essa peça, ele era o menino Jesus. Ele foi bastante interessante porque todas as funções que nós delegamos a ele, ele fazia com toda alegria, com toda dedicação, com todo prazer. E isso fazia com que a gente também tomasse gosto e orgulho para que ele desafiasse mais ainda as limitações dele. Então foi uma peça que marcou muito, porque nós percebemos o desejo dele crescer. Você tratar de uma pessoa com necessidade especial, tinha muito preconceito em relação à aceitação minha numa escola regular. Ela, minha irmã, foi nos colégios, teve colégio que eu acho que recusou receber ele, né? Eu pensava, meu Deus do céu, eu chorava tonta assim com a dificuldade que minha irmã sentiu demais. Eu também fiquei, só que eu não falava para não deixar ela tão magoada, né? Que teve muita reclusão do povo. Depois de várias tentativas em outros colégios e não deu certo, eu iniciei no João Cavalcante para fazer a alfabetização em 2001. Talvez a minha paixão por ajudar Rony tenha sido porque eu também fui uma estudante pobre, de poucas condições, não tinha deficiência, mas sofri muito, trabalhei muito para poder concluir os meus estudos. E quando eu via aquela mãe, né, que era uma tia-mãe, que foi quem criou ele, com aquela cadeira de rodas, vai, empurra para um canto, empurra para outro. Então, nessa andar da luta dela, de leva aqui, ali e acolá, um dia ela foi no colégio. Aí ela levou ele lá e procurou, aí eu conversei com ela, expliquei. Eu disse, eu dou uma posição para a senhora. Aí fui conversar com os professores. Ninguém queria aceitar. Eu disse, gente, vamos dar uma oportunidade. A coordenação motora dele é ruim, mas ele é inteligente, ele assimila as coisas, ele aprende. Então vamos ter paciência. E assim eles aceitaram, né? Eu acho que o desafio maior deve ter sido o entrosamento com os colegas, porque sempre rejeitam muito, né? Os professores que às vezes ficavam naquela dificuldade de estar sem saber como poderia trabalhar com ele. Então eu acho que teve essas dificuldades, mas ele é um menino assim muito cativante e tudo, terminou ficando bem. Eu era servidora do Estado, né? E eu ministrei aula de geografia no Colégio João Cavalcante. E foi lá onde eu conheci Rony. Ele foi meu aluno por 2 anos, onde eu ministrava a disciplina de geografia. E foi lá onde nós nos conhecemos. A gente trabalhava numa escola que não tinha qualquer tipo de adaptação, nem mesmo física. Então eu confesso que eu fiquei com medo mesmo de não conseguir realizar o meu trabalho como docente. Só que Rony sempre foi muito enturmado com os colegas, né? Ele tinha muita facilidade do conhecimento em si, ele aprendia rápido. Então tinha uma disputa dos colegas de quem ia fazer a atividade junto com o Rony e de quem ia responder à prova. Por exemplo, quando era nas avaliações, eu também colocava para fazer ou em dupla ou então fazia com ele separado. E os meninos já diziam, não, professora, tem que ser em dupla, e hoje quem vai fazer dupla com o Rony sou eu. Então era essa forma que a gente utilizava, até porque isso tem mais de 10 anos, então a gente não tinha ainda essa formação de como trabalhar com pessoas com necessidades específicas. Então meio que a gente ia adaptando ali mesmo com a realidade. E também não era tão comum a gente encontrar as pessoas com necessidades específicas inseridas dentro de uma sala de aula regular, né? Então foram esses os desafios. Mas os meninos ajudavam muito ele, os colegas, tanto na mobilidade quanto na questão de realmente resolver as atividades. Era assim que a gente fazia. Eu vi no noticiário do IFE e ia para a corrente. Aí eu disse,
eu quero fazer por isso. Aí o povo dizendo, o IFE é uma escola de primeiro mundo, é outra coisa, é outro nível. Aí eu dizia para meu professor no João Cavalcante, eu vou fazer por isso, eu vou experimentar por isso. Aí o povo dizia, o povo brincava, se não for amargo por isso, vai ser amargo de louco. Eu digo, quem sabe? A minha história com o Rony, ela iniciou em 2011, na sala de aula, enquanto professor de História e ele aluno do curso técnico em Agropecuária. Foi a primeira vez que eu me deparei com ele para construir uma relação profissional, pessoal. Embora eu conhecesse a história dele e a família dele desde muito tempo, porque o meu pai, inclusive, morou na região em que ele nasceu. Então eu conheço primos, conheço tios, o avô dele, uma pessoa muito, muito querida na região e conhecida de todos. Mas desde o primeiro momento, em 2011, quando o Rony ingressou aqui no curso técnico, a gente começou a perceber um potencial muito grande, apesar das limitações físicas que ele tinha. No dia 14 de fevereiro de 2011, teve a abertura com aula inaugural, 2 dias de abertura, e eu senti muito acolhido, desde o governante até o relator, até o diretor-geral, então eu senti um acolhimento. É sempre um brilho no olhar, é sempre um sorriso muito largo quando fala daqui, porque ele se sentiu incluído, ele se sentiu parte daqui, ele se sentiu aceito e valorizado. E tudo isso ajudou muito, melhorou muito em toda a articulação dele, na vontade de crescer, na vontade de estudar, de desenvolver. Então isso aí foi muito positivo. O Rony é uma pessoa muito participativa, muito espontânea e deu muito trabalho enquanto aluno, né? Porque questiona tudo. Dá trabalho por um lado e prazer por outro, porque tudo que um professor quer em uma sala de aula é ser questionado por seus alunos, que faz todo o envolvimento e o trabalho pedagógico flui. Então, assim, o Rony, ele marca terreno, ele chegando, ele estabelece o seu território e a partir daí se constrói uma relação muito positiva. Conheci Rony aqui no IFP em 2011, nós somos da segunda turma aqui do campus. Em 2011 nós ingressamos no curso de agronegócio. Aqui no IFP nós ficávamos o dia. Teve um momento que passou até o refeitório, passou até o almoço, então aqui era a nossa morada praticamente. Bom, naquele momento era um mundo novo, tanto para ele que saiu lá do João Cavalcante, quanto para mim. Então a gente estava adentrando um mundo novo. Aí eu conheci eu não sabia jogar, e o IFE me ensinou, por raro. Alguma matéria eu tinha facilidade e outras não. Inicialmente nós começamos a nutrir uma amizade porque sentávamos próximos. Depois nós começamos, essa amizade foi crescendo, tanto com ele quanto com outros amigos nossos. A gente sentia um sentimento ruim de vir para o pátio, por exemplo, e deixar ele sozinho na sala de aula. Nós queríamos que eles participassem daquele momento conosco, aqui na hora do intervalo. 2 anos depois dele ingressar aqui, eu me tornei diretor do campus e passamos a ter uma relação ainda mais próxima, dada as constantes reivindicações que ele sempre fazia em nível de direção. Ele é inquieto, ele sempre via aqui na sala da direção exigir de tudo, desde a melhoria do refeitório, acessibilidade. Nós tivemos que fazer toda uma readequação estrutural no campus, em virtude das necessidades não só de Rony, mas de outros alunos.
Quando nós entramos aqui no campus, o campus nós fomos a segunda turma, como eu falei, então o campus não tinha essa estrutura que tem hoje. Então o Rony tinha limitação para adentrar alguns locais aqui do campus. Para ele sair da sala de aula, nós, amigos, que trazíamos eles aqui pro pátio para ele se enturmar com outro pessoal. É muito sintomático a participação do Rony nesse processo de adaptação do campus para que fôssemos mais acessíveis, porque foi ele que serviu, por assim dizer, de orientação para que os engenheiros pensassem as readequações. Lembro-me como se fosse hoje os engenheiros do IFP conduzindo pelos setores em que ele informava ter maior dificuldade de acesso para que a partir dali promovêssemos as melhorias que tem hoje. Eu me lembro de uma muito pontual, que havia na entrada de um dos banheiros masculinos destinado a alunos um pequeno batente, pequeno para nós. Certa feita, o Rony veio reclamar que não tinha acessibilidade nos banheiros. E eu perguntei, mas como, Rony? Se está ali acesso? Ele disse, não, professor, tem um batente lá. E aí, a partir dessa ação dele, nós tivemos que mudar o acesso ao banheiro. Não é? Então, o Rony é essa figura que é capaz de mudar os espaços por onde passa, capaz de fazer com que as pessoas repensem a sua relação com as pessoas com necessidades específicas. Conheci o Rony em 2012, ele fazia o primeiro ano do ensino médio. Acompanhei o Rony no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do ensino médio. Terminando o curso de agronegócio, ele entrou no curso superior de gestão ambiental e eu novamente fui professora dele. No dia que ele não vinha, nós tínhamos um outro clima na sala de aula. Então, trabalhar com o Rony era sempre um prazer. A aula fluía, era mais engraçada, divertida, ele sempre participativo. Ele era esforçado, quando ele não entendia alguma coisa, ele ia atrás, procurava, nós fazíamos um horário individual e a gente procurava sanar a dúvida. Então o esforço que ele apresentava para estar aqui, para participar, para ter boas notas, era realmente notável e isso ficou de aprendizado para mim ao longo da minha vida. O Rony, ele é um símbolo do que é o IFP Campus Corrente. E fez aquele percurso que o IFP se propõe, que é a verticalização da educação. Entra enquanto aluno do ensino técnico, depois ingressa no ensino superior. Vamos formar um dia grande, porque eu puder chegar a concluir o ensino médio e depois passar para fazer um ensino superior, foi uma coisa muito gratificante. Curioso que na colação de grau dele, ao entregar o diploma, eu estava presidindo a solenidade, vários professores quiseram participar da entrega simbólica do canudo. Isso demonstra a forma como ele sempre foi querido e agregador dentro da instituição. A colação de grau foi muito emocionante. Foi a coroação, né, ver ali sendo laureado com o título que ele buscou, que ele arduamente trabalhou para conseguir. Eu senti um sentimento de alegria muito grande e uma sensação de felicidade de ter sido um elozinho nessa corrente que fez com que ele chegasse até esse momento de glória. É o meu sonho de consumo. Dizer, eu lembro como hoje, e na oitava série, meu tio no ferro, ficava dizendo, Rony, você vai ter de botar assim, uma mãe de um lado e a outra mãe do outro, e seu pai vestiu no de bom para empurrar a dele. Eu digo, eu vou botar. Aí, infelizmente, minha mãe, provavelmente o pé, não viu eu correral, mas assim eu pude realizar um sonho e você também Hugo, e assim eu convidei minha mãe, intimei minha mãe Elani para subir comigo
vai ser o legal. O pomar vai fazer pomar porque é meu sonho. Nós tínhamos um grupo lá, um grupo desse grupo. Aí, na biblioteca, a professora foi e entrou na rodada de conversa. E aí eu falando, professora, eu gostaria de saber, porque na hora eu formar, eu vou morar no interior, na fazenda do meio. E eu não queria isso. Eu queria arrumar um emprego. Eu queria arrumar um serviço bom. E continuar morando aqui em Correia. Aí ela disse, faz o concurso por isso, porque você é suficiente de você entrar na vaga. Esse concurso, quando ele fez a inscrição, ele nem me falou. Quando ele faz as coisas, depois que ele faz, é que ele fala. Aí ele falou, eu digo, Rony, onde é esse concurso? Mãe, Terezinha. Rony, você vai achar quem vai com você, Rony? Que eu já estou nessa idade, seu pai pior, meu filho. Aí ele disse, pode deixar, mãe. Aí ele arrumou, o rapaz mora aqui, só que hoje ele não está aqui. Aí esse rapaz, não, pode deixar que eu vou com ele. Aí eu fiquei de dia e noite estudando. Ficava até 1h da manhã, 2 horas, lá na fazenda do meio, estudando o dia todo. Quando saiu o resultado, eu fui, fiquei o pico classificado, eu tinha pensado que o concurso não estava mais valendo. Aí, justamente no dia eu comprei 4 anos de minha formatura, no dia 31 de maio de 2023, eu recebi um áudio no grupo do primo. O meu primo é professor no IFE, Alinha de Vego. Aí dizendo, gente, agora quem vai segurar hoje de velho, vai ter dinheiro para ir o velho, gente. E o IFE tá amanhã para ir para Paulistana. Na hora assim, eu tava tomando um café de casa e eu fiz assim, botei o copo e fiz assim. Aí, minha irmã viu, mas minha mulher disse, Paloma, por que eu apoiaram assim, o que foi? Aí eu disse, aí eu culpei ela disse, Paloma, vai ver se eu apoiaram ela passando mal, vai ver, porque mãe não estava aqui, mãe estava por um encontro bíblico, na casa de Senhor Deus, mas que mais? E eu, caraca! Aí eu, vai ver porque eu punhava assim. Aí eu disse, o que é ruim de você ficar assim na carreira? Eu disse, o IFE está me convocando para mim ir para Paulistana. Aí e você vai uma diferença dessa? Eu digo, eu vou. E depois eu passo o remoção para a corrente. Aí foi uma alegria. Foi uma preocupação demais. Eu disse, Rony, o que você já respondeu quando ele me falou? Eu respondi que vou. Eu digo, Rony, Rony, como você vai para esse lugar tão longe? Se fosse aqui, tudo bem. Eu ainda fiquei desse jeito. Aí ele foi e disse, mãe, mas eu vou. Eu digo, Rony, eu estou tão velha para te acompanhar. Eu estou com 66 anos, Rony. Lá para esse lugar que a gente nem conhece. Mas depois
Eu fiquei quieta, e ele só comunicando com as primas dele, que ele foi primeiro para Marielde, outro lá, Robério, só os primos dele, advogado e formado, né? Eu disse, Rony é sabido. Ele foi primeiro por mais sabido para depois vir para nós. Ele tem a inteligência, acima de tudo, de saber onde se apoiar. Ele é uma pessoa muito comunicativa, né? Então, assim, se ele precisava fazer um TCC, ele sabia quem era a pessoa que ele tinha que procurar para poder dar esse apoio, essa orientação na hora de um TCC. Aí eu precisei de inscrições, o e-mail dele estava lotado de pessoas que estavam ajudando a fazer essas inscrições para uma formatura também. Então, assim, essa questão do Rony conseguir interagir, ser amigo, ser parceiro, e ele não tem história de vergonha com ele, não tem timidez. Ele é incansável. Eu acho admirável o quanto que o Rony é incansável, acreditando no trabalho dele e no futuro dele. Quando eu soube que ele tinha passado nesse concurso, eu chorei, porque me emocionou muito, assim, da vitória dele, porque é muito gratificante. E com pena também, porque a mãe não viu esse sucesso dele, né? Ela tinha falecido, a mãe de criação e tia. Mas me emocionei demais. Eu fiquei sabendo da história do Rony no dia 19 de junho, em Corrente, logo nós chegamos. Nós temos uma reunião mensal, que é do CODI, do Colégio Dirigente, e a gente está levando essas reuniões para o interior, para todos os campos. E nesse período foi a vez de Corrente. Uma viagem longa, mas chegamos muito bem acolhidos pelo professor Laércio e toda a equipe. E ele me comunicou que existia um cidadão chamado Rony Caiado, que tinha sido aprovado no nosso concurso, que apresentava um grau de deficiência e que gostaria de nos conhecer para a questão de onde ficaria lotado. Ele é de Corrente, mas tinha sido aprovado para Paulistana, para assistente de aluno. Mas queria conversar da possibilidade dele ficar lotado mesmo em Corrente, em virtude da sua deficiência. Então nós marcamos para o dia seguinte. Aí foi que eu tive o prazer, a honra, e que ficou marcada a minha vida, conhecer Rony Caiado. E de repente a gente recebe uma ligação dizendo que estariam aqui o diretor do Instituto Federal de Corrente, o de Paulistana e o reitor, que era algo que eu estava premeditando, planejando essas conversas individuais que nunca na minha cabeça conseguiria reunir. E quando eu recebi a ligação, eu disse adeus. Primeira coisa que eu queria dizer para todos, gente, é da importância do Instituto Federal do Piauí e toda a rede do Brasil. São mais de 670 unidades nesse interiorzão todo do Brasil. E o que essa rede representa. E aqui eu queria abrir um parêntese e parabenizar o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva por ter tido essa visão e acreditar que a educação profissional pode transformar vidas. A primeira frase que o Rony falou, aí, foi que ele me disse? Que o Instituto transformou a vida dele. Porque ele... Desculpa aí. Ele disse que ia se dar pai, não queria estudar, ia voltar para o interior. Foi quando foi instalado o Instituto em Corrente. E ele ingressou no integrado ao médio. Fez integral no médio. Depois ele ingressou no curso superior, também em Corrente. Depois fez o concurso e conseguiu o êxito, né? Mas por sua deficiência, tudo da necessidade, ele não poderia ir para Paulistana. Foi quando nós conversamos. E quando a gente saiu com a resposta que saímos, que já foi mais uma vez a empatia, a acolhida, o entender ser humano por parte do reitor e de todos os outros e dos diretores, que foi você e o de Paulistana, nos deu uma alegria muito grande. E graças a Deus o reitor
a seguinte pergunta. Me fala agora, se você cair para corrente, ficaria correndo paulistana ou corrente? Nós, reitor e os 2 diretores, e anunciamos para ele que ele ia trabalhar em corrente. Então foi uma alegria para ele e muita emoção para nós. Corrente! Vou trabalhar em corrente! Aí eu desci a corrada, aí Denise, Rony vai puxar a roupa, eu disse, não, essa roupa aqui, vai ficar assim, eu vou banhar, vai ir pra dentro. E daqui a pouco vai ir pra dentro. Aí eu, muita alegria. Para o cargo de assistente de aluno, convidamos Rony Caiado Azevedo Silva. É acreditar que a educação inclusiva, né, é possível transformar. É um desafio muito grande, porém é gratificante. Quantos Ronyes tem dentro desse instituto? Quantos Rony tem no Brasil e que esperam por essa oportunidade. O Rony é a primeira pessoa da família dele a ter o privilégio de ser servidor público federal. E é a materialização do rompimento de um círculo ou de um ciclo vicioso, um ciclo perverso de exclusão. Para mim foi uma honra. Desde o dia que eu fui trabalhando naquela porta, para mim era um sonho e aparecendo realizado com eles. Gente, será que é verdade ou será que é só minha imaginação? Para mim foi muito bonito. Grande honra ser servidor dessa instituição hoje, o IFP Campo Corrente. Isso é muito mais do que uma expectativa. Isso é uma transformação de vida. A vida de Rony se transformou. Eu me emociono em falar isso porque eu sei que quando ele formou aqui, a intenção dele já era voltar e continuar aqui. Os pais dele moram no interior e ele sabe que, querendo ou não, existem limitações até para os estudos, para o desenvolvimento. E ele teve que ir para lá quando formou. Só que ele sempre acreditou que ele ia poder voltar. E enxergar o sorriso dele. Ele não dormia nas noites que antecediam essa posse, porque ele sabia que ele estava voltando. E voltando para ficar, que foi a música que ele botou para ouvir, foi que eu voltei e voltei para ficar. E a gente acredita muito e agradece muito em todo o potencial do Instituto Federal, que transformou essa vida de Rony, para ele poder vir para ficar. Eu diria, em primeiro lugar, dar um abraço nele e que ele continuasse com toda essa força, recebendo as bênçãos de Deus e lutando para vencer, para crescer, para conquistar. Tantas dificuldades que a gente acha que tem, tantas dificuldades que a gente procura, tantas justificativas para não avançar, e o Rony Caiado tendo milhões de motivos para desistir, ele continuou. Então, é isso, sejamos Rony também. Eu acho que Rony acredita tanto no futuro que eu nem sei se a gente tem tanta mensagem para dizer para o futuro. O que eu posso dizer para ele é parabéns.
Você está aqui porque você conquistou, você acreditou, você merece. E vai em frente. Acredite no seu potencial, que você pode mais. Rony, a única coisa que eu posso lhe dizer é que você se tornou não só um exemplo para a tua família, mas um exemplo e uma inspiração para a juventude do Piauí e do Brasil inteiro. Meu grande abraço, Rony. E agradeço todo dia, eu oro a Deus pedindo que Rony siga a carreira dele para ele ser mais feliz do que ele já está, que ele está feliz demais.